Daniel, capítulo de número 3. Eu farei a leitura de todo este capítulo, e os irmãos, por gentileza, acompanhem a leitura, e depois, quando nós formos firmar os nossos pontos, nós vamos apenas mencionar uma parte do texto e ler alguns versículos que foram importantes na aplicação aqui do sermão, tá bom? Daniel, capítulo de número 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de músicas, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então,
estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém. Nós vamos orar. Convido os irmãos a fechar os olhos. Senhor, aqui nós estamos. Pode ser, ó Deus, que não estejamos no melhor da nossa condição física para oferecer ao Senhor. Pode ser, ó Deus, que desorganizadamente usamos o tempo e nos cansamos e sobrecarregamos, e já não é o melhor do nosso estado físico que nós temos para te oferecer nessa noite. Pode ser, ó Deus, que a nossa mente tem estado tão ocupada com tantas outras coisas que não temos o melhor da nossa mente para te oferecer nessa noite. Pode ser, ó Deus, que o motivo principal pelo qual estamos aqui nessa noite, pode ser, ó Deus, que não seja adoração ao teu nome. Pode ser, ó Deus, que não haja uma percepção profunda da presença do Senhor, da importância deste lugar, do culto, da tua palavra. O Senhor conhece a realidade de cada um de nós, a começar da minha. Mas nós aqui estamos, ó Deus, confiados e confiando na pessoa, na obra e na intervenção do Senhor Jesus Cristo em nosso favor. O culto só pode chegar diante do Senhor por causa de Jesus, que está à destra do Senhor. Por isso, ó Deus, nós nos refugiamos nele, confiamos nele e rogamos ao Senhor, ó Deus, que nos perdoe se porventura não reservamos o melhor de tudo que nós temos recebido das tuas mãos para te consagrar. Perdoa-nos. O Senhor sabe qual é a intenção do nosso coração. O Senhor sabe tudo que se passa conosco. Mas nós precisamos, ó Deus, ouvir a tua voz. Talvez desesperadamente ouvir a tua voz. E ela acabou de ser lida
Portanto, Senhor, conduza a Tua palavra ao nosso coração, à nossa alma. Os dias são tão loucos, Senhor. Mas isso não é uma novidade para nós. Isso sempre foi assim depois que o pecado corrompeu o mundo. Portanto, a nossa esperança repousa exclusivamente em Jesus, na pessoa dEle, na palavra dEle, na obra dEle. E nós suplicamos ao Senhor, tenha misericórdia de nós. Fala conosco, que nós precisamos de ouvir. No nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Meus irmãos, o cenário mundial, ele aponta para a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós já temos, desde que Jesus Cristo ressuscitou e foi para a destra do Pai, nós já temos todos os sinais evidentes que apontam para a volta do Senhor Jesus Cristo. A não ser as profecias que ainda não se cumpriram com respeito a uma liberdade maior para Satanás agir, mas nós já temos todos os sinais manifestados. A igreja precisa viver o dia de hoje como se Jesus Cristo fosse voltar. Nós olhamos para a Escritura e algumas passagens, de modo específico, apontam para as perseguições que a igreja haveria de sofrer, como essa que o povo de Israel estava passando aqui. O povo de Israel já passou, Jesus já veio, já fez a sua obra vicária, já ressuscitou, já está à destra do Pai, e nós estamos aguardando a bendita volta dele para agora, para este momento. Nós, aqueles que estão em Cristo, nós estamos preparados por Cristo, aguardando a bendita e gloriosa volta dele nesse exato momento. Mas enquanto Jesus Cristo não voltar, a igreja ainda enfrentará dificuldades. E uma das maiores dificuldades que nós observamos é a própria apatia, a falta de vontade, a falta de dedicação, a falta de empenho para com a igreja do Senhor, para com o reino do Senhor e a justiça do Senhor. Nós temos estado, irmãos, cativos com muito daquilo que o mundo tem nos oferecido. E quando nós olhamos para o livro do profeta Daniel, nós encontramos aqui a igreja lutando contra tudo aquilo que a Babilônia de Nabucodonosor estava oferecendo para cativar a igreja, para conquistar a igreja. Houve um investimento pesado da parte de Nabucodonosor para que ele pudesse conquistar aqueles a quem Deus havia escolhido antes da fundação do mundo. A Babilônia sempre foi, é e sempre será a representante legal do mundo condenado, perseguindo a igreja. E ao ler então o livro do profeta Daniel, nós encontramos aqui um número expressivo de jovens que haviam sido levados para a Babilônia por ordem do rei Nabucodonosor. No capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 6, nós encontramos que houve uma seleção de jovens a serem levados para a Babilônia. Eles não pegaram um monte de jovens aleatoriamente. Eles escolheram jovens sábios, jovens que não tinham nenhum defeito, jovens que tinham capacidade de aprender toda a cultura e a religião da Babilônia, e eles seriam mandados de volta para Jerusalém, para então reeducar os habitantes de Jerusalém. Quando voltassem para Jerusalém, eles iriam implantar a cultura e a religião da Babilônia ali em Jerusalém. Capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 6, diz assim: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei, o que acabou acontecendo. Entre eles
se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. O rei Nabucodonosor mandou mudar a comida deles, o cardápio foi mudado, os nomes foram mudados para que eles em tudo pudessem esquecer o bom ensino que haviam recebido dos seus pais em Jerusalém, a religião do povo de Israel e os seus próprios nomes mudados para que em nada eles lembrassem daquilo que eles haviam aprendido lá ainda, quando os seus pais haviam ensinado a respeito da palavra de Deus. Meus queridos jovens e todos os demais irmãos, o mundo não proporciona nada de bom para nós. O mundo não vai criar nada de bom para nos manter firmados e alicerçados na palavra de Deus. Não amem o mundo. O amor ao mundo é loucura. Quem ama o mundo não ama a Deus. Tudo, sem exceção, aquilo que o mundo produz, ele produz para tentar nos desviar da palavra de Deus. Quando nós olhamos para os jovens sendo chamados, os jovens têm um papel importantíssimo na vida da igreja. Os jovens têm um papel importantíssimo na vida da igreja. Nós estamos observando a ausência, o distanciamento de muitos jovens da vida da igreja. Aí você deve estar pensando assim, o jovem tem um papel importante porque ele é jovem, né? É bonito, é forte, tudo. Não, nada disso. Tá? Porque os idosos têm um papel importantíssimo na vida da igreja. As crianças também têm um papel importantíssimo na vida da igreja. Mas quando os jovens, na flor da idade, no melhor da sua capacidade de raciocinar, do seu estado físico, quando ele tem mais tempo para ir e vir, quando ele se dedica à igreja, ele está mostrando aquilo que foi evidente na vida desses jovens aqui e de tantos outros que a Escritura registra. Eles amam a palavra de Deus, eles amam o Senhor, eles estão sendo usados porque eles se dedicam completamente, corpo e alma à palavra de Deus. Quando nós já chegamos a uma certa idade, hoje eu estou muito mais maduro na fé, do que quando nos primeiros dias da conversão, e hoje eu sinto um pesar de que naqueles dias de 20, 21 anos, eu não tinha o conhecimento e a experiência de hoje. De certa forma, nós vamos batendo tanto a cara no muro, nós vamos tropeçando tanto, que aí nós já falamos, não, eu não quero isso. Mas o jovem, quando no melhor da sua idade, quando ele abraça a palavra de Deus, ele não bateu a cara no mundo ainda, no muro. Ele não está desprezando a Deus, não está tropeçando, está dizendo, eu quero dedicar a Deus o melhor do meu tempo, da minha vida, de tudo o que sou. Por isso que o jovem tem um papel muito importante. Ele influencia. Talvez, se já na minha idade, farei 48 anos agora, quarta-feira, se eu chegar para alguém de 20 anos, falar com ele assim, rapaz, não vai aí, você vai se machucar. Mas você foi. Ele vai jogar isso na minha cara. Mas você foi. Sim, é por isso que eu estou dizendo não vá. Mas quando você pega um jovem de 20, 21 anos, e ele mesmo já diz, olha, eu não vou, porque Deus, através da sua palavra, nos mostra isso, é muito diferente. Por isso que eles são muito importantes nesse cenário da igreja do Senhor Jesus Cristo. O capítulo 3 que nós lemos, nós encontramos um rei embriagado por poder. Nós encontramos um rei que está louco para ser adorado como Deus. Só que esse rei, ele se esbarrou na fidelidade de 3 jovens crentes, 3 jovens regenerados, 3 jovens que amavam o Senhor de todo o coração, toda a força, todo o entendimento. Eles não estão num contexto de culto como nós estamos, eles não estão cercados pela maioria de crentes, eles estão cercados por pessoas ímpias que não fizeram absolutamente nenhuma oposição àquele decreto de Nabucodonosor, se prostraram diante da imagem e adoraram, com exceção destes 3 jovens que foram capacitados por Deus, como todos os crentes são capacitados por Deus. De uma criança que já experimentou a conversão,
a um idoso. Todos os crentes de todas as faixas etárias são capacitados por Deus para morrer, mas não para desobedecer a Deus. São capacitados para morrer e não para desobedecer a Deus. E o capítulo 3, então, nos mostra como Deus agiu através destes 3 jovens, que são a igreja. Eles não estão ali isolados do contexto da igreja. Eles são a igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo presente ali. São jovens, sim, são usados aí no melhor da sua idade, no melhor daquilo de tudo que eles têm para oferecer. Mas eles são a igreja. E, em primeiro lugar, Deus permite que a sua igreja seja provada. Do versículo 1 até o versículo número 7, eu disse aos irmãos que eu não leria, e agora só mencionando, Nabucodonosor está louco, ele quer ser adorado, ele conhece o mandamento de Deus, ele tem a lei moral do Senhor gravada no coração dele, ele sabe que não se pode adorar a ninguém a não ser Deus, mas ele quer ser adorado e ser adorado como Deus. Ele toma como base o próprio mandamento do Senhor para criar um decreto, para que ele pudesse ser adorado como Deus. Então, do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 7, nós encontramos todos os detalhes desse decreto. E Nabucodonosor, ele sabe muito bem, com o seu poder de rei, só tem uma forma de conseguir o seu intento, é criando um decreto. Porque quem não obedecesse a esse decreto, óbvio, seria morto. E a pena já estava estabelecida. Era fornalha de fogo ardente. Já estava estabelecido então. Irmãos, o mundo, ele está cada vez mais procurando legalizar o pecado. Nós estamos acompanhando pelos noticiários quantas leis que estão sendo criadas, validando a imoralidade. Nós não vamos mencionar todas as leis aqui, mas as leis estão sendo criadas visando tentar impedir o povo de Deus de obedecer a palavra de Deus. Mas não pense você que nenhuma lei vem, essa de Nabucodonosor, ela já veio nua e crua, já veio direto, foi um decreto lançado. Mas nos nossos dias, o nosso inimigo tem usado de todos os veículos de comunicação para implantar na cabeça, na mente de crianças, jovens e adolescentes o princípio, e depois vem a lei. Rapidamente eu vou dar um exemplo aqui. Quando lá atrás começou o Big Brother Brasil, e já outras telenovelas, outros filmes, enfim, tudo já foi sendo introduzido a relação de pessoas do mesmo sexo. Isso não veio. A lei, quando foi criada, ela já foi criada porque já havia sido trabalhado na mente das pessoas há muito tempo. Há muito tempo. Quando a lei foi criada, as pessoas já estão tão acostumadas a ver esse tipo de coisa que nem se espantou, nem percebe mais aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Olha só, para se ter uma ideia, outro princípio que vem sendo quebrado, que nos leva a desobedecer a palavra de Deus, é o trabalho no domingo. É sacrificar o dia do Senhor, que é para Ele, sacrificar em prol de si mesmo. Então, isso já vem acontecendo com uma justificativa. É o meu trabalho. E eu pergunto, onde está o meu Deus? O meu trabalho é mais importante que o meu Deus? A minha vida é mais importante que o meu Deus? Então as coisas vêm acontecendo paulatinamente até que se crie um decreto onde legaliza o pecado. E quando isso acontece, é possível que a maioria dos crentes já estejam praticando, desobedecendo há muito tempo. Irmãos, nós devemos olhar para o cenário que nos rodeia e entender que o mundo ao nosso redor tem um objetivo: levar a igreja a desobedecer ao Senhor nosso Deus. Mas em contrapartida, Deus tem um outro propósito: provar a igreja. Ele quer saber até que ponto os crentes, aqueles que se apresentaram publicamente para uma pública profissão de fé, aqueles que vieram diante de um conselho, diante de uma igreja, declarando fidelidade a Deus, declarando obediência às Sagradas Escrituras, declarando ter a Escritura como única regra de fé e prática. Deus está provando
para saber verdadeiramente qual a nossa intenção, qual o nosso propósito com a pública profissão de fé. Então, Deuteronômio 8, versículo 2, diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Foi por isso que Israel foi levado para o deserto. O Senhor é onisciente. O Senhor sabia daquilo que estava no coração dos israelitas. Ele sabia da indisposição em obedecê-lo. O Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe da nossa intenção. Deus nos prova para que nós possamos publicamente revelar qual a intenção do nosso coração. Por que você fez uma pública profissão de fé? Por que você é membro da igreja do Senhor Jesus Cristo? Meus irmãos, os nossos ajuntamentos são importantes. O culto é importante. A reunião de oração é importante. A reunião na casa de um dos irmãos para a oração. Tudo isso é muito importante. Mas, irmãos, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual todo dia. Nós precisamos investir, nós precisamos trabalhar todos os dias em prol da nossa vida espiritual. Pode ser que você esteja entrando aqui domingo após domingo. Pode ser. Talvez saindo pior do que você entrou. Porque você está acumulando culto após culto, leitura após leitura da palavra de Deus, mas ainda permanece com o coração petrificado, ainda permanece indisposto, não está servindo ao Senhor como deveria. Deus então levou aqueles jovens para a Babilônia e ali provou para saber se eles estavam dispostos a obedecer ao Senhor ou não. Permitiu que Nabucodonosor criasse aquele decreto. Nós estamos vivendo isso nos nossos dias, meus irmãos. Leis estão sendo criadas na tentativa de nos impedir de servir o Senhor. Mas Deus está permitindo que tudo isso aconteça para te provar, para saber o que verdadeiramente está no teu coração. Segundo lugar, Deus permite que a sua igreja seja acusada. O versículo 8 até o versículo de número 12. Nabucodonosor está cercado por um bando de políticos. Todos eles tinham uma função, como nos nossos dias todos têm uma função. Se não desempenham, isso aí é outro problema. Aí eles vão prestar conta para Deus. Mas ele está cercado por esse bando de gente aqui. E eles então observaram que aqueles 3 jovens não acataram o decreto de Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abednego não acataram o decreto de Nabucodonosor. Meus irmãos, o mundo nos olha o tempo todo. Enquanto você desobedece, enquanto você é parceiro nessa caminhada com os incrédulos, está tudo bem, você é amigo. Será abraçado, ganhará tapinha nas costas, será convidado para o banquete mundano. Mas a partir do momento que você diz não, a partir do momento que você se coloca na posição de um verdadeiro cristão, a partir do momento que você se coloca na posição de obedecer à palavra de Deus, acabou a amizade, que na realidade nunca existiu, acabou o interesse, você vai ser confrontado, você vai ser rejeitado. E é exatamente isso que aconteceu com estes 3 servos do Senhor. Deus permitiu que eles fossem provados. E logo depois, do versículo 8 até o versículo 12, aqueles jovens foram acusados injustamente perante Nabucodonosor. A desobediência deles era um mandato de Nabucodonosor, um decreto de Nabucodonosor, porém esse decreto de Nabucodonosor feria o mandamento do Senhor. Era um decreto que visava a transgressão da palavra de Deus. Pronto, aí termina a nossa submissão às autoridades. Toda autoridade é constituída por Deus, e Romanos 13 diz isso, e nós precisamos obedecer a essas autoridades até ou enquanto elas forem
fiéis à palavra de Deus. E Nabucodonosor aqui não está sendo fiel à palavra de Deus. Ele criou um decreto que fere diretamente a palavra suprema do Senhor nosso Deus. Então eles não transgrediram nenhuma lei da palavra de Deus, nenhum mandamento, muito pelo contrário, eles estão arriscando a própria vida, oferecendo a própria vida, porque eles sabiam muito bem quem era Nabucodonosor. Provavelmente os pais, os familiares desses jovens aqui foram mortos em Jerusalém pela fúria de Nabucodonosor quando invadiu Jerusalém com seu exército. Então eles sabiam muito bem quem era Nabucodonosor, mas eles sabiam muito bem quem era o rei que governava a vida de Nabucodonosor. Meus irmãos, Deus permite que a sua igreja seja acusada. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 16, abra aí por gentileza. Mateus capítulo 10, a partir do versículo de número 16 até o versículo 22. Se você pensa que ser crente é muito fácil, você está enganado. Ser crente é tudo de bom no mundo, mas não é fácil. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuidais em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O Senhor Jesus, ele dá um relato aqui aos seus discípulos daquilo que eles haveriam de enfrentar. Eles haveriam de enfrentar a oposição dos próprios governadores, dos próprios reis, haveriam de enfrentar a oposição dentro da própria casa, com os seus pais, com os seus próprios irmãos. Haveria uma guerra. Por qual motivo? Fidelidade à palavra de Deus, obediência à palavra de Deus. Se você se relaciona bem com todo mundo, isso é importante, mas você precisa de checar o seguinte: nesse meu relacionamento bem com todo mundo, eu sou fiel ao Senhor e à sua palavra, porque Deus, Ele vai permitir que nós sejamos acusados. Acusados de quê, irmãos? Finalzinho do versículo 22. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar em quê? Em obedecer a palavra de Deus. Nós seremos acusados de não termos comunhão com ímpios, com incrédulos, com aqueles que são desobedientes à palavra de Deus. A acusação que virá é porque nós somos fiéis a Deus. Deus permitirá que a sua igreja seja acusada pelos ímpios, mas a acusação que pesará contra nós é de fidelidade e obediência à palavra de Deus. Terceiro lugar, Deus, Ele sustenta a sua igreja. Deus permite que ela seja provada, Deus permite que ela seja acusada e Deus sustenta a sua igreja. O capítulo de número 3, do versículo 13 até o versículo de número 18. Versículo 13 até o versículo 15, Nabucodonosor mandou chamar aqueles 3 jovens. E foi então averiguar se verdadeiramente estava acontecendo aquilo que os servos de Nabucodonosor haviam relatado. E então, no versículo 15, Nabucodonosor pergunta para eles: olha, vocês estão dispostos a permanecer em toda essa fidelidade ao seu Deus? E ele então faz ainda um desafio.
né? E quem é, final do versículo 15, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? É mais que um desafio, eles foram intimidados por Nabucodonosor. E é interessante quando nós olhamos para a resposta deles, no versículo 16 até o versículo de número 18, nós temos aqui 3 jovens. E é interessante o conhecimento que eles têm. Mas, acima do conhecimento, é importante olharmos para o que eles vão falar e fazer e entendermos que isso aqui só é possível, não porque eles fizeram 70 semanas de jejum e oração, não é porque eles tinham memorizado toda a Escritura, não é por qualquer coisa que eles tenham feito. Até o rejeitar a comida de Nabucodonosor, e é o que eles farão aqui, tudo isso, irmãos, mostra para o ato soberano de Deus em sustentar um crente independente da idade dele. Nós só podemos ser crentes num mundo hostil ao Evangelho, porque o Senhor habita conosco. Ele opera nas nossas vidas. Aquele que começou boa obra em nós, há de concluí-la. Nós estamos nas mãos do Senhor, que dia a dia trabalha nas nossas vidas. Então não é competência deles, não é capacidade nossa como crentes, não é porque você é membro da Igreja Presbiteriana do Jardim Sul, é porque há uma obra sendo realizada em nós e através de nós. Então o jovem cristão, a única chance dele num mundo tão perverso como o nosso, é exatamente a habitação e a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas esses jovens aqui, é motivador, não só para os jovens, mas para todos nós, porque eles têm um excelente conhecimento dos mandamentos de Deus. Esses jovens aqui não ficam perdendo tempo com a internet, porque não tinha, não é? É porque o Espírito Santo, quando atua na vida de um regenerado, e ele atuará em todo regenerado, não importa qual é os recursos que se tem na época, tal pessoa nunca se deixará levar de novo pelo mundanismo. É por isso, eles têm conhecimento dos mandamentos de Deus, do caráter imutável de Deus, da fidelidade de Deus, da justiça de Deus, da soberania, da presença de Deus. São jovens reformadíssimos, muito antes da reforma, muito antes da igreja estar instituída debaixo do período da graça e começar a caminhar e depois desviar. Eles já mostram qual é a obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa crente. Então, eles têm conhecimento de tudo isso. E eles foram capacitados pelo Espírito Santo de Deus a firmeza, a fidelidade diante do rei Nabucodonosor. É interessante que eles não desacatam o rei Nabucodonosor. Eles são fiéis a Deus. É totalmente diferente. Eles responderam no versículo 16 ao rei Nabucodonosor: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. A questão de fidelidade não entra na pauta de discussão para eles, em hipótese alguma. Aqui não tem meio termo. Ou eles seriam infiéis a Deus e se prostrariam diante da imagem de Nabucodonosor, ou seriam fiéis a Deus e não se prostrariam. Não há, irmãos, nós temos que voltar a essa fidelidade. Nós negociamos fidelidade com a cara dura. Nós negociamos os princípios da Escritura com a maior cara de pau e ainda queremos justificar. Pode ser de uma forma muito pragmática, alguém pensasse assim: olha, Nabucodonosor não está exigindo uma pública confissão, uma pública profissão de fé. Ele não está exigindo algo tipo assim: ó Nabucodonosor, soberano dos reis da terra, nós te adoramos. Ele só está exigindo uma coisa: prostra. Alguém poderia, na moda bem brasileira, pensar assim, né? Combinar com os outros dois lá. Vocês são 4 aqui, não dá para combinar com vocês não. Combinar com os 3 aqui. Vamos fazer o seguinte: não está exigindo falar nada. A gente vai só prostrar, a gente ajoelha ali. Nós não iremos morrer, mas cá na nossa mente a gente fica assim: não adora Nabucodonosor, não adora Nabucodonosor, adora a Deus. A gente fica vivo e o que nós vamos fazer? Evangelizar a Babilônia. Que bonito, que coisa maravilhosa, né? Só que não é verdade, não é assim.
O mesmo se aplica a Daniel quando ele estava orando. Irmãos, nós queremos dar um jeitinho de ajudar Deus a fazer as coisas. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus não precisa de nenhuma ferramenta para que Ele possa se apresentar como Deus. E eles sabem disso. Aqui agora não é a questão de negociar, de conversar fidelidade. Se Deus, isso que é um conhecimento profundo de Deus, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó Rei. Se não, se Deus não quer livrar, o que poderemos fazer? Se Deus não quer, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Mesmo diante da intimidação do finalzinho aí do versículo 15, quem é esse Deus? Você não conhece, mas eu conheço. Eu sei quem Ele é. Eu conheço a sua palavra. Eu conheço o seu poder. Eu conheço a sua fidelidade. Onde estão esses jovens dos nossos dias? Onde estão os crentes assim dos nossos dias? Onde estão os pastores assim dos nossos dias? Que têm levado as igrejas como se fosse empresa, indústria, criam uma marca, um nome, trabalham em cima daquilo ali. Onde estão os crentes fiéis dos nossos dias? Onde estão, irmãos? Nós estamos vendo uma igreja desmotivada porque não é fiel. O Senhor nos prova, mas o Senhor também sustenta aqueles que são seus, mesmo diante da intimidação. Eles não saem correndo, eles não criam nenhum chavão, né? Repreendo, sangue e fogo, está amarrado, só tem uma fala: se Deus quer, Ele vai salvar, se não, Ele não vai salvar. Não existe nada mais a ser feito aqui, é simplesmente ou obedece ou desobedece. Recentemente, já há um tempo, eu ouvi a música Geração de Samuel. E aí o moço que estava falou da geração de Samuel. Falou, rapaz, a geração de Samuel foi a pior que teve. Se ele não tivesse falado nada, só cantado a música, depois a gente conversaria. Mas tudo que ele falou bagunçava o meu sermão. E eu tive que falar. Os filhos de Samuel. Israel clamou por um rei, porque os filhos de Samuel estavam cometendo o mesmo erro dos filhos de Eli, que Samuel viu. A geração de Samuel não foi boa. A nossa geração também não é uma geração boa. Jovens crentes são sustentados por Deus. Versículo 17 e 18. Nós não estamos falando aqui de milagre. O sustento aqui é a obediência à palavra de Deus. Até o versículo 18, quando eles falaram, nós não adoraremos. Não existe o milagre do livramento. Quando nós estamos dizendo que Deus sustenta a sua igreja, Deus sustenta os seus para não desobedecerem a sua palavra, para não negarem o Senhor, para não se apostatarem da fé. Se vão permanecer vivos ou não, isso aí é outra história. Mas Deus sustenta os seus, Deus sustenta a sua igreja. Em quarto e último lugar, Deus preserva a sua igreja na tribulação. Os versículos 19 até o versículo de número 27, nós lemos o texto, você pode marcar aí. Nabucodonosor mandou lançar aqueles 3 jovens na fornalha. O texto nos traz alguns detalhes antes, durante e depois. Mandou vir os soldados mais fortes. Mandou que enrolasse eles com todas as suas roupas, chapéus e túnicas. Mandou amarrá-los. E é interessante que o texto não registra em nenhuma parte que houve ali desespero da parte deles. Eles não gritaram. Eles não tentaram fugir. Isso não é covardia, isso é confiança absoluta em Deus. Quando nós vamos lendo esse texto até aqui, Deus não impediu que todo aquele processo nascesse, brotasse no coração de Nabucodonosor. Deus não impediu que aquela imagem fosse levantada. Deus não impediu o decreto.
Deus não impediu que que os companheiros de Nabucodonosor, que os empregados de Nabucodonosor, Deus não impediu eles de verem os três não se prostrando. Deus não impediu a notícia chegar até Nabucodonosor. Deus não impediu que eles fossem amarrados, atados e lançados dentro daquela fornalha diante de todos que estavam ali. Foram acusados, não tinha nenhuma testemunha para defendê-los ali, naquele momento. E então, Deus não impediu que eles fossem lançados dentro daquela fornalha. Isso não quer dizer que todas as pessoas serão lançadas numa fornalha. Isso não quer dizer que todos os crentes serão mortos à espada. Isso não quer dizer que todos os crentes serão presos. Isso não quer dizer que todos os crentes enfrentarão tribulações. Não é isso que o texto está nos mostrando. Mas aprove ao Senhor levar estes três jovens crentes e como igreja até as últimas consequências. Deus está aprovando eles. Aprove ao Senhor que eles fossem jogados, presos, dentro daquela fornalha. E aí, no versículo de número 24, diz assim: então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Aí, Sandro, respondendo a sua pergunta, o Senhor, aprove ao Senhor preservar aqueles 3 jovens dentro da fornalha sobremaneira acesa. O Senhor enviou um que tinha um aspecto ao filho dos deuses. Então eles estão ali dentro, eles estão soltos, eles estão passeando ali. Ninguém sai para passear preocupado, né? Eles estão passeando. A ênfase aqui é para mostrar, não existe preocupação, porque Deus está com eles. Quando eles foram levados para a Babilônia, não foi simplesmente Nabucodonosor que decidiu, planejou, foi em Jerusalém, pegou todos e levaram para lá. Foi Deus, e quando você lê o livro do profeta Isaías, Jeremias, Deus está dizendo o tempo todo: eu vou fazer isso, e ele fez. E quando eles desceram para a Babilônia, não desceram sozinhos, Deus desceu com eles. Por isso, foi exatamente isso que Jesus Cristo nos lembrou quando ele foi para junto de Deus o Pai. As últimas palavras: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque sempre esteve, nunca nos abandonou. Portanto, irmãos, Deus preserva a sua igreja na tribulação. E essa preservação do Senhor aqui pode ser que até venha a morte, como no caso de Estevão. Aprove ao Senhor que aqui, nesse momento, ele então livrasse os seus 3 servos fiéis da morte. Pode ser que o livramento seja com a morte. Mas Davi no Salmo 23:4 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Esse livramento, irmãos, significa que nós não iremos negar o Senhor. Esse livramento significa que nós não vamos nos apostatar da fé. Esse livramento significa que nós não vamos blasfemar contra Deus. Muito pelo contrário, nós vamos continuar amando, vamos continuar obedecendo, vamos continuar glorificando ao Senhor, mesmo que Ele permita que você seja lançado numa fornalha sobremaneira acesa. Mesmo que Ele permita que você seja alvo de pedras das mãos dos ímpios, ou numa cadeia, ou sendo executado, mas o Senhor há de nos preservar, como Ele preservou Estevão naquela tribulação. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 8, ele diz, fazendo aquela explanação da nossa perseverança em Cristo, ele diz: quem nos separará do amor de Deus? E ele vai fazendo todas aquelas colocações, ele diz: nem a morte. O Senhor nos salvou, Ele habita em nós,
e em absoluto Ele vai nos abandonar. E por fim, eu havia dito em quarto, mas agora sim em quinto e em último lugar, Deus usa a sua igreja para a promoção do seu nome. Deus usa a sua igreja para a exaltação do seu nome. E aí então, do versículo 26 até o versículo de número 30, Nabucodonosor agora vai dar ordem aos seus soldados para que tirassem esses 3 homens daquela fornalha. Tiraram, perceberam que não aconteceu nada com eles, os cabelos da cabeça não foram chamuscados, não tem cheiro de fumaça nenhum naqueles homens. E aí o versículo de número 28 é encorajador e ao mesmo tempo uma vergonha para nós nos nossos dias. Versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Meus irmãos, nós ainda não temos conhecimento de nenhum decreto que nenhum rei dos nossos dias tenha feito que exalte o nosso Deus. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Bendito seja esse Deus que foi anunciado na Babilônia pela boca desses servos. Bendito seja esse Deus que foi anunciado aqui, mesmo a vida deles, estando debaixo do meu poder, no caso de Nabucodonosor. Bendito seja o Deus deles. Sabe, irmãos, até mesmo o vestibular no domingo, nós não estamos nem aí. A gente vai e faz. Por quê? Ninguém questiona. E a gente vem na igreja e ainda pede oração, ora por mim que eu vou fazer vestibular, está sacrificando o mandamento, está desafiando Deus, quando outra seita vai lá e diz, nós não fazemos no sábado, e não faz mesmo. Então é permitido a eles não fazerem no sábado, e nós, tristemente, envergonhando Deus, fazemos. Que tipo de defesa nós temos proporcionado ao Senhor nosso Deus, que enviou Jesus para morrer na cruz, se envergonhar profundamente em nosso lugar? Olhamos para esse texto, 3 jovens, não está aqui, por exemplo, 3 pastores já experimentados com muito tempo, 3 jovens, para mostrar exatamente que o poder não é deles, mas de Deus, para mostrar exatamente que a palavra de Deus, é Deus agindo neles. Esses 3 rejeitaram a proposta do rei. Quando todos, se você observou, todos sem exceção se prostraram, eles não. E não era nem correr o risco de um irmão da igreja ver. Eles não se prostraram. E como resultado da obediência, fidelidade a Deus, só tem um resultado. Todos ao redor têm que glorificar a Deus. Reis, ímpios, e até o próprio diabo vai ter que se prostrar. Todos terão que glorificar. A questão é essa: será que o nosso nome será anunciado? Bendito seja o Deus de José, de Maria, de todos nós. Bendito seja o seu Deus aqui na terra, por causa da sua fidelidade, da sua obediência. Irmãos, Deus é exaltado e glorificado através da vida de verdadeiros crentes, independente da sua faixa etária, independente. Meus irmãos, a volta do Senhor Jesus Cristo é esperada para hoje. Hoje eu estava muito cansado. Se Jesus voltasse hoje, a volta dele é esperada para hoje, para agora. Que bênção se nós não voltarmos para a nossa casa aqui de alvenaria, irmos direto para o céu. Que bênção. Os crentes em Cristo estão preparados para a fornalha, para qualquer prisão, para qualquer situação. A igreja é capacitada pelo Senhor a morrer, mas nunca para desobedecer.
jovens dos nossos dias precisam olhar para como Deus agiu na vida desses jovens. Porque é o mesmo Deus, a mesma palavra, o mesmo Espírito Santo. E o mundo ao nosso redor é o mesmo. Nós precisamos olhar para esses jovens e glorificar a Deus. Senhor, Tu podes todas as coisas na minha vida. Então, quando nós pedimos e cantamos a Deus, usa-me. O cântico é bonito, né? Usa-me. Precisamos de pedir, usa, Senhor. Não importa se no meu caminho tem uma fornalha. Não importa se no meu caminho tem um rei louco. Não importa se no meu caminho existem inimigos com pedras ou com espadas. Mas usa-me para a Tua glória. Jovens, como igreja, foram usados ali na Babilônia, servindo ao Senhor, fazendo com que o nome de Deus fosse exaltado, glorificado. Deus permitiu que eles fossem provados, mas Deus os sustentou e os livrou daquela fornalha. Nós precisamos não somente de jovens, mas de uma igreja fiel ao Senhor. E Ele proporciona a todos os crentes serem fiéis. Não esperemos de modo nenhum que nenhum outro decreto seja levantado, mas que nós possamos buscar uma vida de fidelidade nas pequenas coisas, para que quando chegar às maiores, nós sejamos sustentados também. Que Deus nos abençoe.